Vamos lá, vamos para a nossa segunda palavra da nossa série, os propósitos divinos de Deus. Deus tem os propósitos dele, e o propósito vem antes de tudo, não é? Quando Deus te fez, Ele te fez para um propósito. E semana passada eu falei sobre o propósito da igreja. Muitas pessoas estão na igreja e não sabem o que é igreja, não sabem qual é o propósito da igreja, nem sabem por que estão na igreja. E não sabem o que é, igreja, de onde vem igreja, né? Só para a gente entrar no assunto, vou dar só um repasse rápido. Nós não podemos ser uma igreja com muito romantismo, apesar de que devemos nos amar intensamente. Mas a igreja é o batalhão de Cristo na terra. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é que a igreja vai ficar segurando as portas, é que a igreja vai empurrar as portas do inferno. Entende a diferença? As portas do inferno não prevalecerão. A igreja pode empurrar que cai. Mas para empurrar, Jesus está falando de uma igreja que caminha, uma igreja que avança. Só que nós estamos diante de uma igreja, no nosso país, por exemplo, uma igreja que não quer caminhar, uma igreja que está satisfeita como está. E esse não é o propósito da igreja. Semana passada eu disse que para a igreja ter início, Jesus teve que ouvir dos discípulos o que eles entendiam que era Jesus. Por quê? Enquanto eles não entendessem que Jesus é um rei, a igreja não teria início. Então ele pergunta para eles, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, um dos profetas. Então ele vira para ele e diz para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E eles responderam o quê? Pedro respondeu o quê? Esse é um versículo bíblico, então a gente pode falar junto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra o Cristo quer dizer o Rei ungido. Quando eles entenderam que Jesus era um rei, então Jesus vira para Pedro e diz, tu és Petros, e sobre Petra edificarei a minha eclesia, eu vou constituir o meu exército, sobre Petra eu vou organizar a minha tropa de invasão, a minha tropa que vai levar a cultura do reino. Por quê? Qual é a função da eclesia? Primeiro, ter um rei, e Jesus é um rei. Eclesia é igreja. Qual é a obrigação dessa eclesia, dessa igreja? Entender a mente do rei, entender a vontade do rei, os desejos do rei, e levar isso para o lugar aonde ele está conquistando. E isso é chamado de reino de Deus. Se tem algo que as pessoas estão simplesmente esquecendo, é que deveriam se preocupar com o reino de Deus. A prioridade número 1 é o reino. Quando você quiser saber a prioridade, lembre-se, vai a Mateus 6,33. Portanto, buscai o quê? E as demais coisas serão acrescentados. Quantos aqui estão buscando primeiro o reino de Deus? Digam amém. Posso fazer um testezinho com vocês? Uma pessoa que busca o reino de Deus primeiro, ele está dizendo que o reino de Deus é a sua prioridade. O que é prioridade? Eu não faço mais nada antes disso. Não é isso que é prioridade? Se a sua prioridade é escovar o dente quando levanta, você não vai escovar os dentes às 6 horas da tarde. O que você vai fazer primeiro quando levantar? O que vai fazer primeiro? Não pergunte se o irmão do lado escovou o dente, você pode se decepcionar. Mas vejam bem, Jesus diz assim, primeiro o reino. A prioridade é o reino. Só que no versículo 24, eu estou em Mateus 6, no versículo 24 ele diz assim, para você ter o reino como primeiro, você não pode servir a 2 senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro.
E Jesus diz: você não pode servir Deus e o dinheiro. E agora vem o testezinho. Se vocês disseram que o reino é a sua prioridade. Se o reino é a sua prioridade, quando você levanta primeiro pelo... Ficaram com medo? Pelo... O que te empurra da cama de manhã? O reino ou o seu trabalho? Não deveria ser o reino? Vou levantar para orar. Não é a sua prioridade. Você está equivocado quando diz que o reino é sua prioridade, se o que te empurra da cama de manhã é o dinheiro. Você está agradando a um e aborrecendo o outro. Não que você não deva levantar cedo e ir para trabalhar, mas você levanta por quem primeiro? Vamos fazer o nosso testezinho antigo. Aí eu digo para vocês: olha, amanhã é feriado, vai ficar muito fácil. Quinta-feira, ok? Eu quero todos vocês aqui 8 horas da manhã, que nós vamos fazer algo em prol do reino. Quantos aqui podem vir, por gentileza? Quantos virão? Gente, não deu nem 50%. Irmãos, quinta-feira, 8 horas da manhã, tem 100 mil para quem chegar primeiro no aeroporto de Vitória. Não sejam hipócritas. Quantos vão lá buscar? Se todos aqui chegarem lá, cada um ganha 100 mil. Quantos vão? Não seja hipócrita. Você vai deixar 100 mil para trás, está lá guardado. Vocês não querem levantar a mão? Eu não levantei para o reino, agora eu não posso levantar para os 100 mil. Senhor, Tu conheces meu coração. Tu sabes, né? Vê como é difícil. Jesus não colocou o diabo como um concorrente direto de Deus e do reino. Ele colocou o dinheiro. Porque as pessoas trocam família por dinheiro. Trocam tudo. E o dinheiro é o concorrente número 1 do reino. Não estou dizendo que você não deve ter dinheiro, mas você não deve amá-lo. Porque quando você o amar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vira o seu senhor. É Ele quem decide. Ele vai decidir quando você vai ter um filho. Ele vai decidir quando você vai mudar de casa. Ele vai decidir até quando você vai fazer uma viagem. Ele é o seu senhor. Ele vai decidir um monte de coisa na sua vida. O dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um bom servo. Ou você usa ele, ou ele te usa. O propósito da igreja só pode ser alcançado quando você entende o que Jesus está falando. Porque Jesus estabeleceu um programa de redenção global. Só que para esse programa de redenção global funcionar, ele tem que ter uma tropa de elite. Então Jesus vem à terra e organiza uma agência de alcance mundial. Como é que chama essa agência? É a igreja. A igreja é a agência que ele organizou para trazer de volta os homens para o reino. É a agência de Deus na terra. Então, quando uma pessoa se levanta contra a igreja, está se levantando contra um propósito divino. Está se levantando contra um propósito de Deus. Quando Jesus foi para o Pai, Ele não deixou o mundo na mão dos políticos, não deixou na mão dos educadores, nem na mão dos cientistas. Ele deixou na mão da sua igreja. Só que até nós estamos vendo a igreja indo para a mão de todo mundo. Ele nos deu uma ordem: vocês precisam ir em todo mundo. Pregue este evangelho. Vocês precisam saber que nós somos a igreja do Senhor. Somos responsáveis em conduzir as pessoas para o reino. As pessoas precisam receber Jesus. Nós precisamos influenciar esse mundo. Só que, deixa eu deixar bem claro, eu creio que a igreja tem que viver uma vida de milagres. A igreja tem que viver uma vida de poder. Eu sou a favor da igreja ser próspera, de tudo isso, mas esta não é a mensagem principal. Vocês me entendem ou não?
As pessoas estão focando nesta mensagem, porque esta não é a mensagem principal. Pode ser pregada sim, mas estas outras mensagens, elas devem seguir a mensagem principal. Qual é a mensagem principal? Mateus 10, versículo 7. Quando Jesus mandou os seus discípulos irem, ele diz: tá, ide por todo mundo, prega o evangelho. E quando vocês estiverem indo, preguem esta mensagem. Nesta versão, pregai esta mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Chegou o novo governo para a sua vida. Chegou o reino dos céus. Por que Jesus disse para pregar esta mensagem? E não mandou pregar, falou, a mensagem é cura. É lógico que nós queremos cura. Mas eu queria que vocês nunca esquecessem que a cura do corpo vai até o túmulo. E depois do túmulo, se não tiver recebido a mensagem do reino, se não tiver nascido de novo, se não tiver aceitado Jesus, dali para frente é morte eterna. Qualquer benefício que você tiver, se a mensagem de uma igreja não fala de arrebatamento, não fala de mudança de vida para a eternidade, não fala de reino de Deus, não fala de novo nascimento, então essa igreja só fala de prosperidade. Prosperidade é maldição, irmãos? Sim ou não? Lógico que não. Só que as pessoas vão receber prosperidade e não vão receber Jesus. A prosperidade vai até o túmulo. Se ela morrer sem Jesus, por mais próspera que ela seja, dali para frente é morte eterna. Essa mensagem principal de outra igreja é milagres. Eles vão viver milagres, venham viver milagres, e as pessoas vão, elas veem maravilhas, elas veem os milagres de Jesus, elas veem tudo, mas nunca aceitam Jesus, não ouviram falar sobre o reino, não ouviram falar sobre Jesus, não ouviram falar sobre novo nascimento, e elas vivem uma vida de milagres, então morrem sem Jesus. Esses milagres só vão até o túmulo. Por outro lado, você pode nunca ter visto nenhum milagre. Você pode não orar 10 horas por dia. Você pode não viver na mensagem de cura e tal. Só que você nasceu de novo. O seu alvo é Jesus. Você está agarrado com o reino e você morre semana que vem. Com Jesus, vida eterna. Alguém viu diferença ou não? Por que Jesus disse que a mensagem principal é a mensagem do reino? Porque a mensagem do reino trata da eternidade. Quase 3 milhões de pessoas caminhando no deserto do Sinai. Como eu disse para vocês, eles viram todos os seus milagres. Isso é um repasso que nós estamos dando. Eles viram milagres, comida descendo do céu. Eles viram água saindo da rocha. Era para todo mundo entrar na terra prometida ou não? Quantos entraram? Quantos? Eles viveram uma vida de milagres, mas não entraram na terra prometida. E eu faço uma pergunta para você: o que é mais importante? Viver uma vida de milagres e maravilhas ou entrar na terra prometida? Por isso a mensagem do reino é importante. As pessoas estão vivendo milagres, estão vivendo cura, e é bênção, mas não é a prioridade número 1. Jesus não diz assim: buscai primeiro os milagres. Ele diz: buscai primeiro o reino. Os propósitos são muito importantes, porque o propósito do reino é te levar para a eternidade. O propósito de uma cura no seu corpo é prolongar os seus dias na terra. Vê a diferença nisso? Você prefere prolongar os dias na terra? Ou viver uma eternidade de gozo e paz ao lado de Jesus? Então quando Jesus chama a igreja e diz: olha, a mensagem principal, indo, pregai esta mensagem, é chegado o reino dos céus. E Jesus enviou eles até onde? Jesus falou: vocês vão
28:19. Vocês vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. Pastor, mas que todo mundo? Eu só moro aqui no Espírito Santo. Esse mundo aqui não quer dizer que você tem que andar o mundo todo, mas se puder, amém. Mas nós vivemos em mundos diferentes. Tem pessoas aqui que o mundo dele é o mundo da saúde. Ele vive vendo pessoas morrendo, pessoas nascendo, pessoas chorando, pessoas com dores. E tem gente que nunca vê isso, porque não vive nesse mundo. Então Jesus falou assim: eu te coloquei nesse mundo, ide por esse mundo e pregue o meu evangelho. Tem pessoas aqui que o mundo dele é a agricultura. Outras pessoas não estão conectadas à agricultura, vivem em outro mundo. Então o seu mundo é de agricultores. Você fala com pessoas que eu nunca vou falar. Você se conecta às pessoas que não vão se conectar a mim. Esse é o seu mundo. Tem outras pessoas aqui que o mundo dele é o mundo, né, da advocacia, do direito, de juízes. Então você está num outro mundo. Você ouve coisas que a gente não ouve. Ali é o seu mundo. Então vem Jesus e diz: ide por todo o mundo. O mundo da educação, o mundo dos esportes, o mundo da economia. Ide por todo o mundo dos jovens, o mundo dos adolescentes. Vai para o mundo dos homens, entra no mundo das mulheres e pregue o meu evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Por que fazer discípulo? Nesse exato momento eu estou discipulando vocês. Estou ensinando e aprende quem quer. Ser discípulo é decidir receber a vida de Cristo em você. É ser um talmidim. É a injeção de Cristo. Um discipulador transfere Cristo para outra pessoa. É uma transfusão sobrenatural. Então ser discípulo é receber tudo de Cristo. Um dia Jesus estava pregando, João 6. Tinha mais de 10.000 pessoas no culto. E ele fez um grande milagre. Multiplicou o pão e multiplicou peixes. Irmãos, quando os pães e peixes estão sendo multiplicados, as pessoas se multiplicam também por causa do pão e peixe. E não tem nada de errado nisso. Só que depois que eles comeram, se fartaram, Jesus disse assim: agora, vocês comeram do pão e do peixe, viram o milagre? Todo mundo satisfeito? Sim. Agora eu quero saber quem quer comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele estava falando: quero saber quem quer compromisso comigo. O que aconteceu com aquela multidão? Fizeram o quê? Eles foram embora, abaixaram a cabeça e foram embora. Pergunto: Jesus correu atrás deles? Não, gente, vocês são, é a minha igreja, eu vou ficar sem público? Não. Quem ficou? Somente os discípulos. A igreja tem um monte de gente. Aqui dentro tem ouvintes, tem assistentes e tem discípulos. É você quem decide quem você vai ser, quem você vai ver. Por que é eu que decido, pastor? Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Pega aí. Hebreus 4. Todos? Esse é o maior medo de um pregador. Qual o medo, pastor? Em Hebreus 4, versículo 1, a Bíblia está chamando a atenção de todos nós, principalmente vocês. Eu estou pregando a mesma palavra para todos. Todos aqui estão recebendo o mesmo alimento. Então o que a Bíblia diz? Portanto, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. O que esse texto está dizendo? Tendo você recebido a promessa de vida eterna, nós estamos com medo que alguns vão ficar para trás. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O que é as boas novas? O evangelho. O mesmo evangelho que foi pregado para um, foi pregado para o outro.
O mesmo evangelho que foi pregado por Mateus está sendo pregado aqui agora. O mesmo evangelho pregado por Paulo está sendo pregado aqui agora. Sabe qual é o meu medo? É que alguns de vocês falhem. Em quê? Em ir para a eternidade. Em ir para o descanso eterno. Porque só existe duas coisas: ou descanso é eterno, ou é tormento eterno. Eu sei que se eu perguntar quem quer ir para o tormento eterno, um monte vai dizer não, espero que todos. E se eu perguntar quem quer ir para a vida eterna, descanso eterno? Óbvio. Querer ir é diferente de decidir ir. Eu quero ir para a faculdade. Você decidiu ir? Eu decidi, mas eu não estou conseguindo passar. Você decidiu como? No celular o dia inteiro? Por que não come um livro dia e noite? Esse é que é decidir. Comer livro, ó. Eu sei que aqui muitos comem. Eu decidir. Também é uma decisão. Mas qual é a decisão? Decidi que esse ano eu vou casar. Vai mesmo? Mas eu tenho as minhas exigências. Quem quer casar não faz exigências. Mostra quem você é. Faz assim. Mostra as qualidades. O que você está decidindo? Vejam bem, o nosso medo é que alguns aqui fiquem para trás, porque receberam o mesmo evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Em outra versão, visto que não embrulhou com fé, porquanto não chegou a ser unida com fé naqueles que a ouviram. Esta palavra tem que ter o ingrediente fé unido nela. Quantos então estão entendendo? Amém? Por quê? Se você ouvir essa palavra e não misturar com fé, ela não te serve de nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Leia com jeitinho depois Hebreus 4 que você vai entender isso. A Bíblia está dizendo em Hebreus 4 que se você recebe a palavra e não embrulha com fé, ela não te serve de nada, porque você não vai usá-la. E Jesus disse que quando uma pessoa ouve a palavra, ela é como a semente que caiu à beira do caminho, vem o inimigo e arrebata. Ouve a palavra e não entende, o inimigo arrebata. Está lá em Mateus 13, na parábola do semeador. Você precisa entender a palavra e você precisa embrulhar a palavra com fé. Qual é a mensagem principal que Jesus mandou? Vou ler Hebreus 4 de novo. Qual é o tema principal que Jesus mandou a igreja pregar? Vou facilitar. Passei aperto agora. Diante de Deus que eu comecei a suar achando, Senhor, será que foi arrebatado o ensino? Não pode. As nações pertencem a Deus, não pertencem à ONU, não pertencem a nenhum grande líder. E nós precisamos ir e avisá-las. O reino que manda em você não é esse reino. O mundo não funciona sem o reino de Deus. Nós temos esse trabalho de embaixador. É um título nobre, é algo de alto nível. Ir por todo mundo e levar a mensagem do reino que você pertence. Você é embaixador em Santa Maria, você é embaixador em Vitória, você é embaixador no Peru, você é embaixador nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos todo mundo quer, né? Você é embaixador em toda a Europa. Você é um embaixador. Ide e pregai a mensagem. Ele mandou pregar a mensagem do reino. Nunca esqueçam disso. Não é a mensagem batista, não é a mensagem da comunidade X, não é a mensagem presbiteriana, não é a mensagem adventista. Eu vim trazer a mensagem minha para você. Este não é o mando de Jesus. O mando de Jesus não é levar a mensagem de nenhum interesse particular, é a mensagem do reino. Amém? A solução para o mundo
está nas mãos da igreja. Qual é a solução? A mensagem do reino. Jesus não ficou fazendo rodeios, ele foi direto à mensagem principal. Não fale de curas, não fale de pães, não fale de peixes, fale do reino. Aí você fala, pastor, mas não pode falar de cura? Deixa eu ensinar por que Jesus fez isso. Jesus estava dizendo que se você prega sobre cura e não prega sobre o reino, essa pessoa recebe a cura e vai embora. Ela não recebe o reino, não recebe Jesus. Se você leva essa pessoa ao reino de Deus, no reino de Deus a cura é natural. Porque o governo de Deus já traz isso junto. Quando o reino chega, a transformação chega. Você não deve pregar transformação, porque quando a pessoa, pastor, eu vou orar para que o diabo não toque nessa pessoa. O diabo não vai te tocar. Leva esse rabo de cavalo, põe na sua chave, essa ferradura e põe na sua porta. Pega esse ferro de passar roupa antigo de ferro preto e põe no pé lá, e abre a Bíblia no Salmo 91, e o diabo nunca mais vai entrar na sua casa. Hebreus 4. O que aconteceu? Essa pessoa recebeu um monte de mensagenzinhas, mas a pessoa não falou isso aqui. Você não precisa de rabo de cavalo, você não precisa de ferradura, você não precisa desse ferro antigo, você não precisa de ninguém jogando trem em você, não precisa de nada disso. Você precisa nascer de novo. Tudo começa pelo novo nascimento. Quantos aqui já nasceram de Deus? Ficou bom isso aqui, né? Mais gospel. É o J de Jesus, né? Sim. Ficou um J? Não. Cadê a Andréia? Com os trem, como é que chama os negócios? Como é que faz Jesus? É assim mesmo? Como é que é? Como é que é? Esse aqui é Jesus? Ficou bom, hein? Receba. Vim falar de... Eu tenho que treinar isso, ficou muito legal. As pessoas estão abandonando a mensagem do reino. Quem ri cai da cadeira. Quantos nasceram de Deus? Diz amém. Vocês lembram da receitinha de novo nascimento? Então vamos lá. Aquele que é nascido de Deus. Vamos lá, ponto 1. Qual é o ponto 1? Se você diz que é nascido de Deus e está em prática do pecado, você está mentindo para você mesmo. Ponto 2. O que é conservar-se a si mesmo? É não permitir que você apodreça. É vigiar a sua vida e não a dos outros. É olhar para o argueiro do seu olho e não dos outros. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem é nascido eu estou em 1 de João 5,18. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor, não quer dizer que ninguém aqui peca. Quantos aqui não pecam? Todo mundo aqui peca, mas não pode ser uma prática. É uma batalha diária. O que eu quero às vezes é o que eu não faço, mas eu vou lutar contra, vou partir para cima. É aí que a gente entra em batalha espiritual, batalha de oração, e dá um radugo no capeta, e dá uma rasteira para lá, e dá uma voadora para outro canto. No outro dia você está quase morto, e ora por mim, que o trem está feio, viu? E você diz, eu pequei até, mas nessa prática eu não vou ficar, eu vou vencer em nome de Jesus. Porque você vai entrar, pastor, mas e se Jesus voltar, e se eu morrer, e esse pecado eu não tiver conseguido largar dele?
Ninguém entra no céu por esforço próprio de santidade. A sua santidade não é medida pelo que você faz, é medida pela presença do Santo em você. Não existe nenhum sacrifício seu que te leve para o céu. Só existe um sacrifício que leva ao céu: o sacrifício de Jesus ali na cruz. Amém? Se você tiver sacrifício que leva ao céu, Jesus é desnecessário. É por isso que do jeito que você tiver, você agarra em Jesus com unhas e dentes, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas. Fala assim: isso não é uma prática, isso é uma luta. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. Eu não vou apodrecer nesse pecado, eu não vou apodrecer nesse problema, eu não vou permanecer em lugares que estragam a minha vida, eu vou manter conservado. Aí eu vou fazer uma pergunta: quem tem que conservar você em algum lugar não pecaminoso é o pastor? O pastor não está vendo, fulano está em tal lugar. A Bíblia não diz que é eu que tenho que conservar você. A Bíblia diz que é você que tem que se conservar. É você que escolhe onde você entra. Não precisa nem de escondido, né? Eu estava indo para Itaguaçu, alguém me ligou: pastor, cuidado com o carnaval, aí tem um pessoal aí. Eu queria tanto ver, tem um pessoal pulando carnaval aí. Eles são meio gospel. Eu falei: vou fazer o quê? Eles decidiram informar que não nasceram de Deus. Se você nasceu de Deus, saiu das práticas pecaminosas, não é que você agora está zero bala em pecado, é que você não se acostuma com o pecado. Quantos estão entendendo? Amém? E se você está conservando você mesmo, aí o finalzinho é o quê? O maligno precisa de rabo de cavalo? Precisa de ferradura na porta? Precisa de pé de coelho na chave do carro? E o Salmo 91 aberto na porta da sala. Não que você não possa usar sua Bíblia aberta, mas a questão é: você está usando por causa disso? E não nasceu de Deus? O maligno está rindo de você. Você é meu. Estamos juntos nesse negócio. Por isso que a prioridade, a mensagem principal é o reino. Por quê? Essa mesma pessoa que não nasceu de Deus, ela recebeu a cura, ela está vivendo milagres, mas o maligno vive tocando nela. E se Jesus voltar amanhã, ela fica. Quantos estão entendendo? Por isso que a mensagem principal é o reino. É o reino de Deus. O milagre é a evidência de que o reino chegou. Não pode ser a mensagem principal. Ele tem que ser a evidência de que o reino principal está governando. Isso é muito importante. Talvez alguém aqui vai ficar para a grande tribulação, não sei, em casa. Já vou deixar um recado. Jesus voltando, eu não estarei aqui. E creio que muitos também não. Ok? Em casa também. Mas se de alguma forma alguns ficarem, eles serão papá da besta. Porque uma das coisas que a besta vai mais realizar são milagres sem o reino. Milagre sem o reino não é estratégia de Jesus. Quantos estão me entendendo? Milagre é bênção, não é maldição. Só estou avisando para vocês. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 13:3. João teve uma visão: eu vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra ficou maravilhada. E começaram a fazer o quê? Começou a fazer o quê? As pessoas que não receberam a mensagem do reino ficam maravilhadas com qualquer acontecimento. Então a besta sabe disso, então vai fazer milagres e maravilhas. E as pessoas da terra, não foi pouca gente, toda a terra seguiu a besta.
Então, o recado que eu estou dando até hoje: não sigam ninguém que a prioridade dele não seja o reino. Você que está em casa, não siga um líder que a prioridade, que a igreja é o reino dele. Porque tem gente que perdão aqui, mas sem ferir ninguém, né? Parece que eles têm um império gospel, é o seu próprio reino, mas a mensagem principal é o reino dele. Não é o meu reino, é o reino dele. Qualquer pessoa que te ofereça milagres, maravilhas, e não entrou no reino, sai fora dele. É encomenda da besta. Já é o treinamento para quem vai ficar. Jesus sempre pregou a mesma mensagem. Quando ele começou o ministério dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava, ele ensinava e depois curava. Jesus estava ensinando e o poder de cura estava sobre ele. Ele ensinava e depois curava. Ele ensinava, depois multiplicava pães, e depois multiplicava peixes. Ele não só ia lá e multiplicava pão e peixe, ele ensinava e depois dizia: quem quer? Não só o pão e peixe, quem quer a minha carne e o meu sangue? Quem não comer desse pão e não beber desse cálice não tem comunhão comigo. Jesus está em busca das pessoas que entendam isso, entendam os sinais dele. Porque os sinais, você não deve correr atrás dos sinais. Os sinais farão o quê? Marcos 16, 17. Todos, por gentileza. Pastor, mas eu sou crente, eu vejo muitas pessoas que... Se você ler o texto todo, ele está falando das pessoas que entenderam a mensagem do reino, as pessoas que crerem na mensagem do reino, alguns sinais vão segui-lo. Por quê? O reino é o governo. Então, quando esse governo chega, o poder e a evidência desse reino chegam junto. Então, quando tem alguém endemoniado, ou se vocês quiserem ver alguém endemoniado, é só a gente fechar a porta e a gente começar a orar um pouquinho aqui. As evidências do reino saem. Não vamos fazer isso agora não, vocês podem ficar tranquilos. Senão daqui a pouco começa a gente a beber água. E nunca mais volta. Tem gente que morre de medo. Pastor, eu estou com medo de ir naquela igreja. Por quê? Não, porque eu vi uma pessoa endemoniada. Você devia estar com medo de quem está dentro de você. Não de quem está manifestando nas pessoas. A mensagem do reino, ela é muito importante. O capeta fica bravo com a gente. Ele fica bravo porque ele sabe que vai ter que sair. Mas ele não sai por causa de mim, nem por causa do pastor Robson, nem por causa da pastora, nem por causa de nenhum líder aqui. É porque é evidência da presença de um reino. Vocês entendem isso? Não é evidência da presença do pastor, é evidência da presença de um reino. Estes sinais acompanharão a turma que estiver no reino. Ou seja, o reino vai chegando. Quando Jesus começa a arrepender, porque o reino chegou. Ele chegou e o reino chegou. Quando nós chegamos, o reino chega junto. Então os sinais são quais? Os demônios ficam pipocando. As pessoas começam a falar em novas línguas. Se tem alguém, né? Pastor, essas novas línguas é o quê? Pode ser qualquer língua. Mas existem as línguas das nações. E existem línguas estranhas. Eu sou contra falar língua estranha na igreja. E quem diz que é você que decide? Não está em votação. Em um reino não tem votação. Tem subordinação ao rei. Ah não, mas porque eles falam aquelas línguas e ninguém entende nada. Quando alguém está falando em línguas, não está falando com você. Está falando com quem?
1 Coríntios 14, 2. Aquele que fala em línguas não fala mas sim porque ninguém o entende. Está explicado? Não preciso mais falar nada. É o celular direto. Que é o número? 2 joelhinhos no chão e busca com zelo os melhores dons. Quando eu estiver falando em língua estranha, eu não estou falando com você. Essa é a resposta de 1 Coríntios 14, 2. Quando Deus quiser falar com você, Ele levanta um intérprete. Pronto, falei, hashtag língua estranha. Eu sempre quis dizer isso. Foi minha oportunidade. Se você entender o que eu estou dizendo para você, você começa a receber os mistérios do reino. Você precisa entrar no reino de Deus. Você precisa ter o reino como seu alvo principal. Entender o reino. Vamos ler Mateus 13, 11. Olha o que Jesus está dizendo. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o quê? Conhecer o quê? Mas a eles não lhes é dado. A quem? Se você ler esse texto todo, Jesus está dizendo: eu estou contando para vocês segredos diante da fundação do mundo. Quando ele fala antes da fundação do mundo, Isaías não ouviu sobre o reino. Ele profetizou sobre o reino. Vê a diferença? Jeremias não teve esse privilégio que nós temos no Novo Testamento. Ele não ouviu. Mas a nós, ele falou assim: agora esta geração, essa nova dispensação, é dado conhecer os mistérios do reino. É uma nova dispensação. Mas a eles não. Por outro lado ele diz: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ele está falando de reino. O que ele está dizendo? Que aqueles que querem encontrar o reino, entrar no reino, saber do reino, ele vai dizer mais, ele vai trazer mais. Agora aquelas pessoas que não têm interesse no reino, tudo que tem só vai até o túmulo. Não sei se eu fui bem claro. Fui claro? Por isso que a prioridade é o reino. Quer ver? Eu sou muito rico, pastor. Tenho aí 2 aviões. Eu tenho 2 aviões. Eu tenho minhas carretas. Eu tenho meus edifícios, meus arranha-céus. Eu sou muito rico. Eu não quero saber do reino de Deus. Se você não quer, vamos ler o texto. Aquele que não tem, até aquilo que tem. Então ele tem. Vocês me ajudem, vocês são os anjos. Parece que a cidade dorme, né? Vocês são os anjos que vai vir coletar essa alma. Vamos dar uma parada cardíaca. Não tem que vai matar de uma vez. Eu vou falando a idade, aí tem que ser todo mundo de uma vez, hein? 35, 36, 37, 38, 39, vocês são bonzinhos, 40, 41, 42, ele é soberbo, ele é orgulhoso, o reino, não quero o reino, eu sou muito bom, 48, 49, assim, você não mata ele não? 49, 50, já? Mas vocês têm que fazer, vou de novo, né? No 49, ele vai comemorar 50. Quando ele estiver quase comemorando 50, a gente dá uma parada cardíaca nele. 47, 48, 49. Morreu. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. O que tem preparado? Para quem será? Vocês entendem a mensagem do reino agora? O reino é além túmulo. Tudo que ele fez,
até o que ele tinha foi tirado. Quando até o que ele tinha, de tudo isso que sobrou para ele, a oportunidade de salvar a própria vida. Só que ele não foi para a vida eterna. Ele não quis o reino. Ele não quis Jesus. Ele perdeu tudo aqui na terra e ainda perdeu na eternidade. E isso aqui é ser um tolo. Por isso que a Bíblia chama de louco. Se você quer dizer para mim se tem mesmo, eu quero saber o que você tem quando você avalia na eternidade. Até o que tem lhe será tirado. Jesus, é por isso que a nossa mentalidade precisa mudar. Esse é o propósito da igreja. As pessoas estão todas eufóricas, com medo, pensando assim: peraí, o fim está chegando, o fim, agora os muçulmanos estão matando, e estão matando os cristãos, e estão fazendo isso, agora os homossexuais vão tomar conta do mundo, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Põe atenção, o fim não está nas mãos de uma mensagem do mundo. Tsunamis não é o fim, não é a mensagem principal. Terremotos não é o fim, são sinais, não é a mensagem principal. Drogas, rebeliões, homossexuais, problemas diversos que nós perdemos os controles, nós colocamos o fim, colocamos a culpa neles, mas não é. São só mais alguns problemas que a gente tem na terra e temos que lidar, trabalhar e lutar e ajudá-los. Só que alguns vão dizer: agora o fim chegou. A gente tem que gritar: calem-se. Calem-se é a forma de educado de dizer cala a boca. Não é? Calem-se fica mais refinado, né? Calem-se. Cala a boca. Fica muito grosseiro, né? Então, calem-se todos, cala-te boca. O fim virá quando nós cumprirmos a nossa missão. Uau! Mateus 24:14. Todos, por gentileza. A mensagem para o fim não é a mensagem das drogas, não é a mensagem da ONU, não é a mensagem do presidente Trump, não, é a mensagem do Evangelho, do reino. É isso que é a mensagem do fim. E quando nós entendemos isso, entendemos que a mensagem principal, que anuncia a volta de Cristo, que anuncia o fim de tudo, é a mensagem do reino. Então nós vamos entender que Ele colocou isso em nossas mãos. E nós vemos os cristãos confundindo as coisas. A Rede Globo anunciou que o mundo está acabando. Eles não têm essa prerrogativa. Está nas mãos da igreja esse aviso. Qual é o aviso? Jesus está voltando. O relógio de Deus está no último ponteiro. A porta da graça vai fechar. Esta é a mensagem do fim. Por que a mensagem do fim? É uma mensagem que não ameaça, é a mensagem que dá a oportunidade de todos se salvarem. A mensagem do mundo ameaça, exige trocas e muitas coisas. Estão loucos procurando outro planeta, porque esse planeta está em tempo de acabar. Estão tentando arrumar um planeta para povoar. E esse planeta já existe. Mas não é com nave espacial feita por mãos de homens que vai. Dá para ir voando. Vocês sabiam disso? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, vão ressurgir. Eu estou em 1 Tessalonicenses 4. E nós, se estivermos vivos na volta de Cristo, seremos arrebatados. Não abrir e fechar de olho, vocês não vão me ver aqui mais.
num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos nos ares. Depois você pode ler 1 Tessalonicenses, que você vai achar isso tudo lá. E receberemos um corpo glorificado. Você pode olhar, Senhor, tem chance para o meu corpo? Sim. Você vai receber um corpo glorificado. Esse é um novo planeta, novos céus e nova terra. Essa mensagem está nas mãos da igreja. Jesus sabia que teríamos outras mensagens, que teríamos outras ocupações. Por isso que ele disse, a prioridade é o reino. A mensagem ide por todo mundo e leva a mensagem do reino. As outras coisas é evidência que o reino chegou. O fim depende de uma mensagem. Não é a mensagem do terrorismo, não é a mensagem do presidente, não é a mensagem, apenas a mensagem do reino escrita na cruz do Calvário. Esta é a mensagem principal. Então, quantas aqui são igrejas? Lembre-se que o propósito da igreja não é se acomodar ao mundo. Nós nem somos daqui. Não viemos nos acomodar ao mundo. Trata-se de uma invasão, uma tomada completa, de levar o reino a todo o mundo, nos 4 cantos. Cristo não veio adaptar ao nosso ambiente, Ele veio para alterá-lo, e nos deixou como igreja para fazer a mesma coisa. E quando uma pessoa descobre o reino, ele começa a olhar o que tem e fala assim, o que eu tenho não vale nada diante do que eu descobri. Olha esse texto de Paulo, Filipenses 3:5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um cara exemplar. Ele era um bom religioso. Vocês entenderam isso? Isso é ele que está falando. Ele era irrepreensível, ninguém achava falha nele. Ele era o cara na sociedade. Talvez você conheça alguém aqui que é irrepreensível. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É disso que Paulo está falando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa, quem perder a sua vida por amor de mim, ele abriu mão de tudo. Ele era irrepreensível. O cara era uma pessoa exemplar. Terminemos. Eu agora, como é que ele considera as coisas que ele tinha? Eu as considero. Considera como? É uma palavra educada também. Tudo que ele tinha, ele diz, eu não vou trocar palavras, vocês sabem, né? Tudo que eu tinha, meus títulos, as minhas prerrogativas, eu poderia dizer, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu, eu tenho esses direitos, eu sou um bom religioso, eu persigo a igreja. Por quê? Todo religioso persegue a igreja, porque religião é o domínio dos homens. Se você pertence a alguma religião, fala que vai sair para você ver. Primeira coisa que fazem é te ameaçar. Se você é igreja, não tem como você sair da igreja, porque a igreja você não entra, você nasce de novo. Vocês não entendem nada. A religião, ela prende, porque não tem como ser. Você tem que pertencer. A igreja é mais que pertencer, é ser. E ele diz, eu perseguia a igreja. Tudo que ele tinha, que todo mundo queria ter, ele considerava esterco.
dia que você entender o que eu estou dizendo, entender o que Paulo disse, entender o reino, você vai parar de valorizar as coisinhas. Meu carro, meu isso, meu aquilo outro, paradinha cardíaca, ó. Zzz. Esterco, você também virou. Ai, que mensagem simples, mas difícil das pessoas entenderem. As pessoas valorizam coisas e desvalorizam outras pessoas. Ainda mais o Evangelho. Quando você descobrir esse tesouro, você vai vender tudo que tem para comprar o campo para ficar com o tesouro. Quando você descobrir o reino, você vai entender isso. É por isso que nós temos um alto nível de chamado. Somos embaixadores. O que é um embaixador? Você não é do lugar onde você mora. Você não pertence ao país onde você mora. Somos embaixadores. Embaixador parece pouco, mas tem um exército atrás dele. O embaixador parece fraco. Só que as pessoas têm que deixar o romantismo. O embaixador, ele representa um governo aonde ele está. Se você diz que é igreja e você não representa o céu onde você está, você não entendeu nada ainda. Veja esse texto, 2 Coríntios 5:20. Só as meninas com aquela voz linda, veludada, todas as meninas então, leiam por gentileza. Isso é uma mensagem de um embaixador. Olha, somos embaixadores da parte de Cristo. E eu tenho uma mensagem para você: se reconcilie, volte para o reino, que você não pertence a essa terra. Um embaixador só mora por trabalho. Então, se você é do reino de Deus, você não é desse mundo. Você só está aqui a um trabalho do seu governo. Você está aqui para fazer alguma coisa. O que o embaixador faz? Ele representa os interesses do seu governo aonde ele mora. O que o embaixador de Cristo faz? Representa os interesses do reino aqui na terra. Por quais interesses você está lutando ultimamente? Quais são as coisas que mais te ocupam? Porque o embaixador, ele tem uma missão estrangeira. Nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui. O embaixador é chamado pelo seu líder. Ele não é eleito. O embaixador, ele simplesmente representa o governo aonde ele mora. Quantos aqui são embaixadores? Diz eu. Será que você é mesmo? Um embaixador está sempre colocando os interesses do seu governo em primeiro lugar. Um embaixador, ele nunca pode representar a si mesmo. Será que é fácil ser um embaixador? Um embaixador nunca desconfia do seu governo. Um embaixador não trabalha para o seu governo preocupado com o que vai comer, porque o governo tem que manter tudo para ele. O embaixador é comprometido. E tem uma coisa do embaixador que eu gosto muito. O embaixador nunca emite opinião própria. Isso aqui é muito importante. Quantos aqui são embaixadores? Diz amém. Se você é embaixador de Cristo, você precisa saber que só existe uma verdade absoluta. Qual que é? Qual que é? Santo de Israel. Vamos voltar em Hebreus 4. Qual é a única verdade absoluta? Põe na mente deles, Jesus. Alguns estão falando, é lógico, né? Qual é a única verdade absoluta? Qual?
Por que isso é importante? Todas as outras verdades são relativas. O que é uma verdade? Vou falar bem devagarzinho. Faz de conta que nós estamos sentados na mesa de café. O que é uma verdade relativa? É quando não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, nós vamos entrar numa discussão e vamos falar sobre um político que rouba dinheiro. Então um levanta e diz: eu sou a favor do político receber uma propinazinha. É a verdade dele. O outro diz: eu sou contra. Nós vamos tirar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Qual dos dois está errado? Nenhum dos dois. Qual dos dois estão certos? Os dois, não tem verdade absoluta. Por isso que entram em disputas. Por isso que tem foro privilegiado. Tiraram a verdade absoluta. A verdade relativa leva em conta o seu gosto. E você acaba dizendo assim: eu não vou discriminar ninguém. Um embaixador não tem essas conversas. Vamos fazer o testezinho da verdade relativa. Quantos aqui gostam de azul? Levanta a mão. Uns cruzeirenses. Quantos aqui gostam de amarelo? Levantem a mão. Nossa, amarelo está muito mal cotado aqui. Quantos aqui gostam de preto? Está muito bem cotado. Quem gosta de branco? Tem gente que não gosta de cor nenhuma também, né? Deve ser daltônico. Só pode. Não? Quantos aqui gostam de lilás? Estou vendo aqui porque vai que tem uns bigodes que gostam de lilás. Eu tenho algumas considerações, né? É verdade relativa, né? Quantos gostam de rosa? Não precisa justificar, irmão. Fique tranquilo. Qual das cores está certa? Qual está errada? Assim são as opiniões sem a verdade absoluta. Vamos para a embaixada do reino? Então você chega para o embaixador do reino: eu sou o embaixador do reino. E diz: pastor, sou o embaixador do reino. Sim, sou. O que o senhor acha do casamento homossexual? Eu sou o embaixador. Embaixador não tem opinião própria, mas o meu reino diz que é pecado. Essa é a notícia do meu governo. Ser embaixador não é para poucos. É o senhor embaixador do reino? Então tá. O que o senhor acha sobre o pecado de lascívia? Eu não vou emitir a minha opinião, porque ela é relativa. Mas o meu governo diz que é pecado e não entra no reino. Quantos estão entendendo? Precisamos entender essa mensagem simples de Jesus. Se você é um embaixador do reino, as suas opiniões são relativas, porque leva o seu gosto. Mas um embaixador, eu não tenho opinião, eu tenho que seguir as regras do reino que eu represento. É por isso que no mundo, na televisão, as pessoas: eu sou a favor disso, eu sou contra disso. Enfia a verdade absoluta. Acabou, não tem mais conversa. Você tira a verdade absoluta, os dois estão certos. Você coloca a verdade, se não bate com a verdade, os dois estão errados. Por isso que a Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão a verdade. Lembre-se que nós não temos opinião certa. Para terminar, último texto. Jesus nos deu o exemplo de como que um chefe de estado ou um embaixador se comporta. Em João 14, versículo 10. Todos, por gentileza. Eu não estou emitindo a minha opinião, é o que ele está dizendo. As palavras que eu estou dizendo, eu não estou falando das minhas palavras. Eu sou um chefe de estado. Eu só falo o que o meu governo me permite falar.
Ou você não acredita que eu estou nele e que ele está em mim? Eu sou um representante desse reino. O embaixador é a voz do governo aonde ele está instalado. Onde você está instalado, se você é o embaixador de Deus, você é a voz de Deus naquele lugar. É sério ou não? Por último, o embaixador nunca se torna cidadão do país onde ele está vivendo. Por isso que somos chamados de cidadãos dos céus. Isso é muito importante. A mensagem do reino é essa: simples, objetiva, forte, poderosa e exige decisões. Se você é um embaixador, a sua opinião ela é desconsiderada, porque o embaixador é a voz do governo que ele representa. Eu não emito a minha opinião, eu só falo o que o meu governo manda falar. Pastor, como assim? Imagina, fez um casal, tá ali brigando, a gente, como homem, dá vontade de fazer o quê? Mete o pau mesmo, puxa o cabelo dela, fia o dedo no zóio dele. Como embaixador, não vou emitir minha opinião, mas o meu governo manda vocês se reconciliarem. O meu governo manda você perdoar ela e ela perdoar ele. Mas ele me feriu, é a mensagem do meu governo: vá até quem te feriu e pede perdão. A minha opinião, se não fosse embaixador, é seu inimigo, rapaz, mete na cadeia e joga pimenta nos olhos dele quando você estiver na lanchonete. Passa e joga um monte de Adrim 40 na pizza dele e veja ele. E quando você for no aniversário, joga em cima do bolo o veneno de rato de bolinha. E ele vai achar que é aquelas bolinhas antigas de bolo de aniversário. E quando estiver comendo, você fica lá, morre, 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 morre. Isso é coisa dos homens. O embaixador fica: ame o seu inimigo, é a mensagem do meu reino. O meu reino manda você amar seu inimigo. Lucas 6, 27. O meu reino manda você orar por quem está te perseguindo. Por isso que ser um embaixador é necessário. O embaixador não fala de acordo com seus sentimentos. Ele fala de acordo com a mensagem do reino que ele representa. E nunca deseja ser cidadão do lugar aonde ele está morando. Ele só representa um governo. Por isso que eu não sou cidadão da terra. Somos cidadãos dos céus, forasteiros. Quando entendemos isso, a mensagem do reino fica mais clara. Deus abençoe vocês.